Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais transformadoras que existem e ver como ela pode ser, na verdade, um mapa para a gente navegar nossos próprios momentos difíceis. Vamos usar a ressurreição não só como um evento histórico, mas como uma grande metáfora sobre como encontrar esperança, sabe? Justo quando parece que não tem mais saída. Quem nunca passou por isso, né? Aquele momento em que o chão parece que some debaixo dos pés. Pode ser um projeto que não deu certo, uma perda, um futuro que de uma hora para outra vira uma grande interrogação. É uma sensação universal, essa de desmoronamento. E é exatamente nesse ponto que a nossa conversa de hoje começa. E olha só, esse versículo aqui é a chave de tudo. É uma pergunta que vira o jogo completamente, que desafia a lógica do desespero. É aquela frase que transforma o que parecia um final trágico no começo de algo totalmente inesperado. Essa ideia de procurar vida onde só se espera o fim, é isso que a gente vai explorar. Então, vamos fazer uma viagem no tempo para sexta-feira dessa história. Esse é o dia do impacto, sabe? O ponto em que toda e qualquer esperança parece que foi aniquilada. Pensa só na rapidez com que tudo mudou para os discípulos. Num piscar de olhos, a pessoa que eles seguiam, em quem eles botavam toda a esperança, simplesmente não estava mais lá. Acabou. E junto com a perda, claro, veio o medo. Um medo paralisante. Medo do que viria a seguir, medo das autoridades, medo de estarem sozinhos. A confusão e o pânico simplesmente tomaram conta de tudo. Para eles, naquele momento, não existia a menor chance de um milagre. Era o fim, ponto final. A história tinha acabado da pior maneira que se podia imaginar. E é aqui que a gente se conecta com essa história. Essa experiência da sexta-feira é profundamente humana. É aquele momento da nossa vida em que alguma coisa sai do controle, a pressão aperta e parece que a nossa história pessoal também ruiu. Agora, vamos para o sábado. Esse é o dia que muitas vezes a gente esquece de comentar, mas que talvez seja o que mais se parece com a vida real. É o dia do "e agora?". O sábado representa uma tensão que a gente conhece bem. Já não é mais o pico da dor, como foi na sexta, mas também ainda não é a alegria da vitória. É o meio do caminho, aquele limbo. Aquela espera silenciosa, confusa e cheia de incertezas. E é justamente aqui que a história nos ensina algo muito profundo sobre paciência. O sábado é o dia de confiar sem ter provas. É o tempo de juntar os cacos, de se reconstruir por dentro e de ter fé no que ainda não se pode ver. É um processo quieto, mas, nossa, absolutamente fundamental. E então, finalmente, chegamos ao domingo. O momento da virada, a hora em que a escuridão e a incerteza são cortadas por uma luz que muda toda a narrativa. A ressurreição é muito mais do que um milagre. É como se fosse uma declaração de princípios do universo. É a grande afirmação de que as forças que nos quebram, a dor, o medo, a própria morte, elas não são o fim da linha, elas não dão a palavra final. Isso nos leva à mensagem central. Se a dor não tem a palavra final, então quem tem? A história da ressurreição diz que é Deus. E que a sua palavra final não é fim, mas sim vida. É um novo começo, justamente onde parecia impossível. Tá, mas como a gente traz essa ideia tão grandiosa para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? Como essa mensagem se aplica nos nossos desafios de hoje? É isso que vamos ver agora. A fé não se mostra só em momentos grandiosos, sabe? Às vezes, a maior batalha hoje é simplesmente continuar. É cuidar dos nossos, segurar as pontas, manter a esperança acesa e seguir em frente mesmo com toda a exaustão. Isso, por si só, já é um ato de fé gigante. E é muito interessante notar para quem Jesus apareceu primeiro depois de ressuscitado. Não foram os mais fortes, nem os mais perfeitos. Foram pessoas cansadas, com medo, frustradas. A mensagem é muito clara. A ajuda divina chega para quem está se esforçando para continuar, não para quem já se sente invencível. Então, de forma bem prática, essa história nos deixa com 3 forças essenciais. Primeiro, a força para a gente simplesmente continuar caminhando. Segundo, a fé para não jogar a toalha. E terceiro, o foco para a gente proteger aquilo que é fundamental na nossa vida. E o que é fundamental? Bom, para a maioria das pessoas, são essas 3 coisas: a nossa família, os nossos valores e a nossa integridade. No meio das tempestades da vida, são essas as âncoras que a gente precisa proteger com toda a nossa energia. E isso nos leva à nossa conclusão, que reforça uma ideia muito poderosa. A resiliência não é um evento que acontece uma vez só. É um processo.
É um milagre contínuo, que acontece aos pouquinhos, todos os dias. E se o maior milagre de hoje não for algo espetacular que todo mundo vê? E se for aquela força silenciosa que nos mantém de pé, dia após dia? A lucidez para tomar as decisões certas, a responsabilidade de cuidar de quem a gente ama. Isso também é uma forma de ressurreição acontecendo lentamente dentro de nós. É fundamental lembrar disso, sabe? Os nossos piores momentos, as nossas sextas-feiras, eles não são o ponto final. São só capítulos de uma história muito maior. Uma história cujo desfecho ainda está sendo escrito. E é assim que a gente encerra essa reflexão. A mensagem final é de uma esperança que continua. Não se trata de nunca cair, de jeito nenhum, mas de saber que enquanto houver vida, enquanto houver amor para proteger, a narrativa não acabou. A esperança, ela sempre tem a chance de dar a última palavra.